série Ative Seu Propósito. Uma mensagem da parte de Deus para nós. Nós vamos ver aquilo que Jesus nos ensina, os princípios de Deus, para que nós venhamos viver o propósito pelo qual nós fomos criados. Você quer saber? Mas não dá para ser de forma intelectual só. Precisa haver um falar do Espírito. Não vai ser por voz humana, não vai ser por palavra humana. Tem que ser pelo Espírito, senão não adianta. Porque o que é de Deus é Ele que faz. E se você realmente quer, eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora e fazer uma oração para Deus. Uma oração muito pessoal. Pedindo para Deus realmente, Senhor, me mostra, me ensina o Teu propósito para a minha vida. Fala comigo, Senhor. Fala o meu espírito. Toca o meu coração. Declara os Teus sentidos abertos. Teus ouvidos espirituais. Abre o teu coração nesse momento. Declare para Deus que você está aberto ao que o Espírito Santo quer falar. Que assim seja, de acordo com a tua vontade. Que a oração suba e faça efeito na sua vida em nome de Jesus. Amém? Bom, quero te convidar então a ler Lucas 8, de 10 a 16. Você vai ver alguns ensinamentos preciosos de Jesus, ensinamentos que Jesus trouxe e continua trazendo. Vamos mergulhar neles para que o propósito de Deus seja ativado na nossa vida. Lucas 8, versículos 10 a 16. Às vezes eu vou um pouco fazer um paralelo com Mateus 13, com Marcos 4, que falam da mesma palavra, da mesma parábola que Jesus cita aqui em Lucas 8. Então vamos lá, vamos aprender com Jesus. Começa assim no versículo 10. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Eu já fico vibrando só de ouvir isso. Ele está falando com discípulos. Ele está falando de uma forma separada. Ele contou essa parábola aqui para todo mundo, para a multidão. E se você for ver lá em Mateus 13, fica muito mais claro ainda. Jesus conta essa parábola, depois, junto com os discípulos, ele fala isso. É uma conversa mais pessoal, essa conversa que Jesus está tendo comigo e com você hoje. A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Que assim seja em nome de Jesus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. Bom, ele contou que o reino dos céus, ele é como a semente que foi semeada em 3 tipos de ambiente. É que eu vou resumir a história, não vou ler toda a história, eu vou citar aqui, porque depois nós vamos então dissecar, porque o primeiro tema de hoje é defina o seu propósito. Então, nessa jornada de 5 semanas, para ativar o propósito, nós precisamos subir esses 5 degraus. E o primeiro é você definir o seu propósito. Mas Jesus, então, ele conta a parábola para a multidão e agora está contando aos discípulos. O que ele contou para a multidão? Ele falou que a semente da palavra, o semeador saiu a semear e semeou, e umas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram sobre as pedras ou solo rochoso, outras sementes caíram entre espinhos e outra caiu em boa terra. Nós vamos aqui entender, já indo para o final, o nosso objetivo aqui é óbvio, irmos para a boa terra, certo? Sermos a boa terra, e quem não conhece a parábola vai entender por quê. Porque Jesus agora aqui explica mais claramente, mais profundamente. Mas, tendo esse nosso objetivo de sermos a boa terra, nós precisamos entender essas outras áreas, esses outros ambientes nos quais a semente cai e não dá fruto.
Então aqui Jesus está explicando a parábola e você já entendendo que Jesus fez essa história, explicou isso para poder ilustrar o reino de Deus, você já vai agora ler sabendo que para que você ative o seu propósito, você não deve ser como as sementes que caíram à beira do caminho, nem como as sementes que caíram sobre as pedras, e nem como as sementes que caíram entre os espinhos, mas que você seja aquela boa terra que dá muito fruto. Então vamos ler lá a partir então agora do versículo 11 novamente. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Agora vem a outra semente, ou aonde caíram as outras sementes. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem. Então vai fazendo a ideia, que talvez seja a sua situação. Os que recebem a palavra com muita alegria. Assim que ouvem essa palavra, assim que a semente cai nesse coração, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto. Com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Então vamos lá, para você ativar o seu propósito hoje. Começar uma nova jornada vivendo intensamente os propósitos de Deus para a sua vida, ou o propósito de Deus para a sua vida. Aqui nós temos referência a duas parábolas de Jesus, a do semeador e da candeia. O versículo 16 é da candeia. A gente percebe que a ideia aqui desse ensino de Jesus é falar justamente sobre o propósito. Por quê? Porque, primeiramente, ele está falando a discípulo. Aqueles que andam com ele, que seguem a ele. Por isso que ele está dando essa informação, trazendo esse ensino para que eles entendam de forma mais clara e vivam intensamente a missão, o propósito do reino dos céus. E que isso chegue ao seu coração, que você, primeira coisa nessa noite, decida ser discípulo, porque tem multidão e tem discípulo. Eu sei que aqui tem discípulos e tem multidão também. E a vontade de Deus para a sua vida é que você saia da condição de multidão e seja discípulo. Seja seguidor de Jesus. Seja filho e filha de Deus. Que você saia de mero frequentador. Saia de mero participante. Mas seja alguém que recebe a presença de Deus, viva intensamente no propósito pelo qual você foi criado, que foi desviado por causa do pecado na humanidade. Mas hoje você tem a oportunidade de retomar a sua vida numa jornada, na caminhada que Ele planejou para você desde antes da criação do mundo. Porque você é muito especial para Ele. E Ele tem, sim, propósito bem específico para os próximos anos da sua vida. Então, entendendo que você, em nome de Jesus, passa a ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Amém? Quem diz, eu recebo? Amém. Então, partimos desse entendimento. Então, você é discípulo? Então, você tem a oportunidade de conhecer os mistérios do reino de Deus. Que coisa boa, né, gente? Conhecer os mistérios do reino de Deus.
Então vamos lá, vamos dar sequência. E aqui então, Jesus fala de 4 tipos de situações em que a semente da palavra de Deus é semeada e uma delas, que é a que cai em boa terra, alcança o seu propósito. Por quê? Porque a semente não foi feita para apodrecer. A semente é feita para quê? Para germinar e dar fruto, reproduzir, multiplicar. A semente não foi feita para não ser lançada na terra certa. Foi feita para ser lançada na terra. E aí tem um agir sobrenatural de Deus que faz com que aquela sementinha dê muito fruto, dê fruto, se torne algo maravilhoso, que manifesta a vida e o poder de Deus de forma milagrosa. Assim é para ser na sua vida. A semente da palavra de Deus é para vir na sua vida e que você seja essa boa terra, para que essa palavra, essa semente venha dar muito fruto em todas as áreas da sua vida. A semente, então, quando é lançada em boa terra, ela cumpre o seu propósito pelo qual foi criada. E ela, então, dá fruto, muito fruto, e fruto com perseverança. E Jesus, então, faz esse paralelo, essa ilustração, dizendo que a semente que cai em boa terra, ela dá fruto com essa perseverança. Na outra passagem, fala fruto a 30, 60, 100 por 1. Lá em Mateus 13, em Marcos 14, tem esses paralelos dos evangelhos. Então você entendendo isso, que a sua vida foi para viver o propósito, a sua vida está aqui funcionando para que viva intensamente o propósito pelo qual o Criador te criou. Ele tem uma caminhada específica, isso é magnífico. Ele tem já o plano dele para os próximos dias. Você pode ficar perplexo comigo, Deus tem já algo projetado para você durante essa semana, nos próximos dias. E eu tenho certeza que você quer viver intensamente o que Ele quer, porque você já orou, seja feita a tua vontade na terra como no... Já está planejado, tem um projeto. Eu quero viver intensamente essa semana exatamente aquilo que Deus quer. Você quer? E é nessa caminhada, nesse trajeto, que nós então damos fruto, nós cumprimos o propósito. Agora, nós também podemos viver como as sementes que foram semeadas à beira do caminho, no solo de pedras, sobre as pedras ou entre os espinhos. E o objetivo dessa mensagem aqui é o seguinte: primeira coisa dessas 5 mensagens é justamente nós não sermos como essas 3 sementes. Nós vamos aqui eliminar, nós vamos remover essas possibilidades. E você que concorda, diga: eu concordo, eu quero. Só acho que 20% quer. Eu vou dar mais uma chance, porque isso é profético. Vamos lá. Quem aqui quer remover as possibilidades de ser qualquer uma dessas 3 sementes? A semente à beira do caminho, a semente que cai entre espinhos ou a semente que cai no solo de pedras. Quem aqui quer remover? Diga: eu quero. Opa, deu uma boa melhorada agora. Vamos lá. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, e é nesse rumo que nós vamos. Então, a terra boa, ela proporciona o bom fruto. Ela dá fruto, ela faz com que os resultados aconteçam. Ela faz com que a sua vida venha cumprir o propósito pelo qual foi criado. Então, entendendo isso, a gente percebe essa mensagem de Jesus. Por que Jesus falou dessas 3 sementes? Porque é a mesma estratégia usada durante toda a história da humanidade. É o que acontece. Essas 3 sementes ali, esses 3 solos, pedregoso, à beira do caminho e entre espinhos, é o que está acontecendo na vida da humanidade. Continua a acontecer também na sua vida, talvez em algumas áreas. E o objetivo é justamente a gente remover isso. Porque João 10:10 diz que o adversário, o inimigo, veio para roubar, matar e destruir. Veio para roubar, matar e destruir o quê? Os sonhos, o propósito de Deus para a sua vida. Veio para destruir as famílias, veio para desviar as pessoas do propósito, fazer com que as pessoas vivam o engano, mas Jesus veio para dar vida plena, vida plenamente. Essa é a vontade de Jesus para mim e para você. Então,
vamos entender ali para a gente poder remover a possibilidade de estarmos como a semente semeada à beira do caminho. No versículo 12 ali, as sementes que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem e então vem o diabo, tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Está percebendo o objetivo? Ser salvo, crer, viver intensamente. A pessoa em que a fé e a salvação são roubadas. Por quê? Está ali escrito. Lá em Mateus 13, que é a passagem que faz, 13 e 19, abre Mateus, né? 13 e 19. Ali Mateus dá mais um detalhe, porque as pessoas não entendem a palavra. A pessoa que não entende a palavra, rapidamente aquilo que ela ouve é roubado, é furtado. O inimigo vem para roubar, para matar e para destruir essa pessoa, tirando ela do propósito. Só precisa fazer isso, tirar ela do propósito pelo qual ela foi criada. Por isso que a humanidade está do jeito que está. Então, hoje em dia, por que as pessoas não entendem os mistérios do reino dos céus? Por que hoje a gente vê muito cristão, mas poucos discípulos? Por que nós vemos muitos evangélicos e se metade desses evangélicos no Brasil fossem realmente discípulos, o Brasil era outro, seria outro. Se a metade dos cristãos em Gaspar fossem discípulos, essa cidade já tinha virado de cabeça para baixo, para melhor. Uma transformação poderosa, que o pouquinho que está sendo feito já está melhorando, por pouquinho de discípulo que tem. Então, você está sendo convidado a ser discípulo, a viver o propósito que Deus tem para a sua vida, nesse lugar onde você está. Na caminhada aqui, nas 5 semanas, você vai entender sobre alinhar o seu propósito, sobre o jeito do propósito, sobre o tempo do propósito. Vai ser dissecado, né, durante essa campanha de 5 semanas. Mas, hoje em dia, por que as pessoas não entendem? Porque tem muitos evangelhos sendo pregados. Muitos evangelhos que fazem as pessoas não entenderem esses mistérios. Muitos evangelhos que fazem com que as pessoas caminhem no engano. Um evangelho, muitas vezes, que faz com que as pessoas sejam roubadas e mortas espiritualmente. É só a gente olhar quantas pessoas estão fora da comunhão da igreja. Quantas pessoas estão querendo viver com Deus, mas sem viver corpo. Não tem como. É preciso viver corpo de Cristo. Isso acontece por quê? Por conta das feridas, dos problemas, dos traumas, dos erros das pessoas, das lideranças. Isso acontece mesmo. Tem várias pessoas aqui que passaram por isso. Isso acontece. Mas por quê? Porque a palavra não é realmente entendida por conta das pessoas que deviam transmitir e viver a palavra de uma forma prática nos meios cristãos. E aí muita coisa ruim acontece. É justamente isso. Mas vamos a outra semente. A semente que cai sobre as pedras, no versículo 13. As sementes que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Preste atenção nisso. Creem durante algum tempo. Perceba só que tem um detalhe aí. Essas pessoas recebem com alegria. Elas, aqui a gente subentende que elas entenderam pelo menos em parte, no mínimo em parte. Já sai ali da beira do caminho ficou muito superficial, é coisa muito rápida. E logo já se perdem, porque aquilo que é semeado foi roubado. Mas aqui você percebe um tipo de situação em que as pessoas, elas recebem com alegria, elas ficam durante um tempo ali com essa alegria no coração, mas desistem na hora da provação. Por quê? Porque não estão enraizadas. É preciso raiz para ficar forte. Muitas vezes as pessoas querem já ver o fruto, mas antes de vir o fruto, primeiro precisa ser enraizado. Porque se cresce sem ter raiz forte, logo vem os ventos, as chuvas e acaba morrendo. E essas
Pessoas que têm essas sementes sobre as pedras são as pessoas que não se aprofundam na palavra. Talvez não se permitem crescer por diversos motivos. Eu vejo isso muito acontecendo. Ficam sem raiz porque não se aprofundam, não se preparam para essa jornada de crescimento, não colocam isso como foco e também não se permitem crescer por diversos motivos, porque a caminhada com Jesus é uma caminhada em que nós reconhecemos a situação em que estamos e vemos que precisamos ser transformados por Ele. É preciso nós diminuirmos para que Ele venha crescer. E todos nós passamos por etapas na nossa vida. Passamos por fases. Sempre será assim. Então, as pessoas que estão abertas a serem transformadas por Deus, esse é o ano de transformações, essas pessoas, elas recebem essa transformação por meio do Espírito. Isso acontece de várias formas, através do discipulado, através da vida em comunidade, através da busca da palavra, através do mover do Espírito de várias formas. Mas, quando chega um momento de confronto, muitas pessoas não se permitem crescer. Porque chegam em alguma área que complica, que dói. Vem a provação, vem as provas, vem os momentos em que decisões precisam ser tomadas em direção à palavra ou não. E a pessoa só é aprovada se toma em direção o que a palavra diz. Mas o que acontece? As pessoas não têm raízes. Hoje em dia as pessoas estão dependentes de YouTube. Estão dependentes de podcast, estão dependentes de pregações externas. Eu poderia aqui fazer uma pergunta, mas não vou fazer não. Mas seria a tal pergunta assim: quantos aqui, levantam a mão por favor, que tem pelo menos um tempo a sós com Deus todos os dias, pelo menos assim, de uma forma bem medíocre, pelo menos 20 minutos de tempo a sós com Deus? Meia hora, uma hora. Sabe? É isso que cria a raiz. Quantos aqui desejam viver intensamente o propósito pelo que Deus tem para a sua vida e busca isso? Vai entender como? Se você tiver relacionamento com Ele, se buscar isso intensamente, através da comunhão, através da busca na palavra, através da oração, através de um coração que anseia por isso, que se move nessa direção. É isso que muda tudo. Um coração aberto a Jesus, pedindo: Jesus, me transforma. Eu quero ser como o Senhor é. Eu quero ser transformado, eu quero ser discípulo. Eu quero ser teu seguidor de verdade, porque eu sei que assim é que eu vou viver, vou compreender, vou ativar o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Não tem outro caminho. Mas a gente ainda se engana. O que acontece? As pessoas recebem a palavra com alegria. Por quê? Porque já experimentam algo da parte de Deus. Quantos aqui já tiveram alguma experiência maravilhosa com Deus? Faz assim, por favor. Olha que coisa mais linda, hein? Que beleza. É isso aí, glória a Deus. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Para que a gente não seja essa semente, como essa semente aqui que caiu sobre as pedras, que caíram sobre as pedras, e que duram um pouco tempo. Vem a hora da provação, vem a hora das guerras. A diferença é que se nós estivermos enraizados na palavra, estivermos enraizados na comunhão com o corpo de Cristo, se estivermos enraizados no relacionamento com o Espírito Santo, nós vemos que todas as provações, as guerras e as lutas, elas se transformam em ferramentas de fortalecimento, em que você cresce na mentalidade, na resiliência, na postura, na forma pela qual você vai encarar as situações, você cresce em fé. Essa raiz é que vai te dar força espiritual, mental, emocional para encarar as situações, as dificuldades, os desconfortos, as situações traumáticas, os problemas do patamar espiritual, na direção do Espírito Santo. E aí então você vai dar passos na certeza de que a vitória é certa. Isso muda tudo. Não vai permitir com que os enganos dessa vida venham ali tentar fazer você se desviar do caminho do propósito. É isso que acontece. Eu já vi pessoas de Deus
muito de Deus em um momento da caminhada. Um simples momento, uma decisão, uma reação, se desviarem do propósito. É triste demais. Mas nós temos a oportunidade de recomeçar, nós temos a oportunidade de retomar a caminhada no propósito. Então, como eu estava falando lá, em Mateus 13, 21 ali, fala sobre o momento da tribulação, da perseguição por causa da palavra. E aí, quando vem esses momentos de perseguição por causa da palavra, de tribulação, algumas pessoas abandonam a jornada do verdadeiro propósito. Acontece demais isso. E às vezes as pessoas já estão na igreja faz um tempão. Mas a questão é que a raiz não está profunda. Aparece até alguma coisa por cima da terra, mas a raiz está enfraquecida lá embaixo. Ou às vezes acontece o seguinte, acontece o período em que a pessoa se enraiza muito bem, se fortalece, mas chega um tempo, por conta das situações e tudo mais, ela não se alimenta, a raiz não se alimenta no lugar certo. Se alimenta em lugares diferentes, em lugares até errados, e não se fortalece. Aí vem as tribulações, a perseguição por causa da palavra, e não aguentam firmes porque não tem raiz, não tem experiência pessoal com Deus no nível que aquela batalha do momento demanda. Então você precisa tomar uma decisão de se enraizar cada vez mais, porque o nível de profundidade que você alcançou hoje será insuficiente para amanhã. Mas se você decidir enraizar-se cada vez mais hoje, entendendo que você quer ser a semente em boa terra, não essa aqui sobre as pedras, se você tomar essa decisão, você vai perseverar, dar fruto com perseverança, continuando a avançar no propósito que ele tem. Você vai constantemente ativando esse propósito, porque tem etapas e etapas, gente. A gente tem que entender isso. Tem momentos na vida. Muitas pessoas vivem do passado, vivem do que já experimentaram. Sai desse engano. Tem um novo de Deus, Deus tem sempre um novo. E esse novo precisa te estimular. Você não pode ficar preso às experiências do passado. Você tem que ir para frente. Você precisa desejar o novo de Deus para a sua vida. Você precisa ansiar por isso. Eu quero me enraizar mais. O que eu preciso fazer? Senhor, eu quero continuar avançando nesse propósito, nessa direção que o Senhor tem para a minha vida. E a semente entre espinhos, no versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas... Coloca lá para mim, please. As que caíram entre espinhos são os que ouviu. Mas, ao seguirem seu caminho, você percebe aqui novamente que há uma caminhada. Há experiência. Vamos trazer para a nossa prática. Há vivências com Deus. Há um frutificar. Mas olha o que acontece. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Sabe de quem isso aqui fala? Dos cristãos, dos membros da igreja. Falam daqueles que dizem ser de Jesus. Porque só Deus conhece o coração. Só Deus sabe o que está ali, o que é prioridade para você. Ele está vendo o que você dá como prioridade, tem como prioridade. A semente lançada entre espinhos, ela é sufocada. Sufocada. Aqui diz que essas coisas ao redor, as preocupações com as coisas desse mundo, o desejo com relação às riquezas, os prazeres dessa vida, eles acabam sufocando a frutificação. Por que que o propósito não é vivido? Por que que a gente muitas vezes não experimenta o real propósito pelo qual nós fomos criados? Porque nós
estamos colocando como prioridades as coisas desse mundo. Nos deixamos sufocar pelas preocupações. Nos deixamos escravizar pelos prazeres. Colocamos de verdade Jesus em segundo lugar, terceiro, quarto. Mas, fazendo isso, a gente fica infrutífero. Eu pergunto para você, se nós andarmos ligados em Deus, o que vai acontecer na sua vida? O que você acha que vai acontecer na sua vida? Na sua vida pessoal, no seu crescimento como pessoa. Fala para a pessoa do seu lado, o que você acha que vai acontecer? Vai lá, fala aí, o que você acha? Fala uma coisinha só. Você vai crescer em que área? Como? Vamos lá. Vamos trocar uma ideia, vamos pensar. Na sua família, o que pode acontecer na sua casa? Se você crescer em Deus e atrair a presença de Deus para a sua família, para a sua casa, aquilo que você pensa, aquilo que você ora, é óbvio que isso pode acontecer. Então verbaliza aí, fala aí, o que você quer que aconteça na sua família, na sua casa? Fala aí, o que você quer de bom que aconteça? Profetiza, deixa isso sair da sua boca, verbaliza, gente, vamos lá. Você quer bênção, quer vida, quer alegria, quer paz, você quer relacionamentos saudáveis, transformados, você quer que aquela pessoa lá da sua família, aquela que é carne de pescoço, que ela possa melhorar, aquele que dá problema, aquela que dá problema, aquele parente chato, sabe? Deus pode transformar. Jesus transformou a mim, não vai transformar você? Transformou a mim, transforma todo mundo, né? Então, a transformação na nossa casa. Se você estiver caminhando no propósito de Deus, na sua vida profissional, financeira, o que você acha que vai acontecer? Você vai piorar ou você vai melhorar? Se o Jesus falou que é da vida plena, piorar não vai. Pode vir provações, pode vir um momento de guerras, isso vai ter, não tem erro. Mas o seguinte, qual vai ser o resultado final? Sabe, é um tempo. Então você vê aqui que as sementes semeadas à beira do caminho, as sementes semeadas sobre as pedras, você percebe ele falando sobre o tempo, dura um tempo, só que a semente semeada em boa terra, ela dá fruto com perseverança. Então é preciso apenas continuar avançando, não desistir, não parar onde você está. Você precisa dar passos para frente. Você precisa decidir avançar, não ficar parado no tempo, não ficar na qualidade ou na consistência, na dimensão que você está hoje. Você precisa desejar avançar, ser transformado. Você precisa querer ser mais cheio do Espírito Santo. Quem aqui quer aprender a ouvir a voz do Espírito Santo? Diga eu. Eu, todo mundo. E é possível, sim ou não? Sim. Tá, e você que falou que quer e falou sim, está acontecendo? Não precisa responder. Mas pode acontecer, pode ficar cada vez mais intenso. É dessa forma que você vai entender o propósito. É dessa forma que você vai compreender quais decisões tomar em cada situação, como reagir na situação X com problemas, com pessoas, com decisões, com resoluções. No momento em que você é mexido na sua alma, você fica atribulado, fica angustiado, vem as preocupações. Quem aqui passou por alguma preocupação na semana passada, diga eu. Aí, todos nós somos assolados, nós somos seres humanos, nós temos preocupações, vai acontecer, mas aqui é o seguinte, as preocupações não vão mais te sufocar. Aleluia. E os prazeres dessa vida também não. E nem os enganos das riquezas. Presta atenção numa coisa aqui. Pera lá. Poxa, sério. Pô, mas eu bem que queria multiplicar as minhas finanças. Será que eu vou ter que ficar, então, eu não querer crescer financeiramente? Claro que tem que querer, sim. Porque isso também é fruto. Você precisa crescer. Você vai ter um momento que nós vamos falar sobre isso nessa jornada aqui. Já vou dar o spoiler, vai ser no domingo que vem. Tá? Você vai frutificar financeiramente, materialmente, sim, tem um propósito. É óbvio, faz parte do fruto. Nessa área você também vai crescer, mas tem o jeito de crescer, tem a rota para te fazer crescer.
E é justamente você vivendo, aprendendo a viver com um coração como essa boa terra, para que essa semente da palavra venha e dê fruto, fruto com perseverança, 30, 60, 100 por um. E isso aconteça também na sua vida material, financeira, mas caminhando no rumo certo. Então, é para você multiplicar, sim, na vida financeira. Agora, não é viver escravizado pelos enganos das riquezas, porque aí se foge do propósito. Sai do propósito de Deus, porque as pessoas então ficam escravizadas, ficam guiadas por ganharem o dinheiro. E acabam fazendo do dinheiro o seu ídolo, colocam o dinheiro, o trabalho, ou aquilo que proporciona condição financeira e o poder na frente de Deus. E aí se desvia do propósito. E tem muitas pessoas assim, eu conheço pessoas que, gente, aqui são pessoas cristãs, está falando aqui, as entre espinhos, as pessoas que estão seguindo o caminho, ouvem, mas são sufocados. Isso fala de prioridades. Diga, prioridade. Facilmente nós invertemos as prioridades. Nós damos prioridade a outra coisa, ao prazer da vida, a ficar lá relaxando. Não, hoje eu não vou no culto, não. Culto é uma vez na semana. Ainda que fossem 3, 4, agora tem reunião de crescimento. Tem a célula, que agora mudou de nome, vai ser grupos de crescimento. É grupo de crescimento. Mudou de nome hoje. Qual o objetivo? A gente crescer. Para você crescer. Mas acontece que a gente inverte as prioridades. Por coisa pouca a gente deixa de estar nesses momentos em que podemos crescer. Por coisa pouca, que podia ser em outro momento. Quer dar um passeio? Quer dar um rolê? Dá no sábado. Vai no domingo até 5 horas da tarde, depois vai tomar um banho, bota um desodorante e vai pro culto. E tá tudo certo? Vamos adorar o Senhor, porque eu, pelo menos, sempre pensei assim, um culto pode fazer, como já fez e continua fazendo, toda a diferença na minha vida. Uma palavra, às vezes é na música, não é nem no pastor pregando, às vezes é na recepção, lá no estacionamento. Algo, porque tudo aqui é feito se buscando em Deus, para que o propósito de Deus atinja o coração de todos. O louvor é pensado, é orado durante a semana, é intercedido pelas almas, pelas pessoas. Tudo é feito para quê? Para que todos possam viver no propósito de Deus. E às vezes a gente vai lá e inverte a prioridade, deixa de estar num culto, deixa de estar com os irmãos no grupo de crescimento, deixa de estar numa reunião de oração, para ficar vendo Netflix. Misericórdia. Aí que essa semente nem chegou. Nem caiu em boa terra, nem em lugar nenhum. A semente nem chegou até você. E aí, vai dar fruto como? Então você precisa ter atitudes, somar atitudes, que você possa ser uma boa terra para receber a semente da palavra. De forma a dar fruto. De forma a viver intensamente o propósito que Deus tem. Semente entre espinhos, ela é sufocada pelos prazeres dessa vida. Que situações que você tem se permitido viver que acabam tornando essa semente da palavra infrutífera? Vamos lá. Se Deus tem o melhor na área financeira, eu fico imaginando que nós poderíamos, em vez de nós termos 2 turmas de contraturno, nós poderíamos ter 3. Em vez de nós estarmos agora fazendo uma turma no Milano, nós podemos fazer 2, uma de manhã, outra de tarde, semeando mais o reino de Deus. Mas a gente vai até ou onde nós podemos ir, ou se Deus dá uma palavra rema, como está acontecendo, nós estamos indo sem poder ir. Nós estamos fazendo sem poder fazer. Nós estamos fazendo, porque Deus na direção a gente está indo. Então nós estamos ampliando. O de amor tem esse objetivo também de auxiliar, de poder gerar recursos para poder a gente reinvestir nos projetos com as crianças. Então, se nós estivermos dando fruto nessa área e com a mentalidade correta, semeando no reino de Deus, nós vamos fazer
muitos frutos ainda mais acontecerem. Aí você imagina você cheio de unção de Deus. Vamos lá. Imagina você, oh glória, vamos lá. Imagina você cheio da presença de Deus. Você sentindo Jesus do teu lado. Vai, imagina isso. Imagina você lá no trabalho, você sentindo a presença do Espírito Santo em você. Você percebendo o mundo espiritual ao teu redor. Aí passa uma pessoa, você sabe que aquela pessoa ali está legal, mas a outra ali está cheia de demônio encurrado no couro. E aí você vai e intercede para aquela pessoa, aí você vê os demônios saindo, pelo menos uma parte. E aí você chega num ambiente lá no trabalho ou lá no mercado, já aconteceu isso comigo, cheguei no mercado uma vez, eu senti aquele exército de bicho, capeta, fedorento, cheio de enxofre, uns bichos horríveis, aquelas caras de carranca. E eu entrei no mercado e falei, ué. Aí eu diminuí o passo, andei devagar e comecei a repreender em nome de Jesus, bate e retirar tudo. Acontece direto isso aí. Sente a opressão, gente, aquele momento você fica irritado. E eu não estou falando do momento de TPM, não. Eu estou falando que quando vem do nada, aquela irritação, você fica angustiado. Ou você sente uma tristeza, dá um ruim. Vamos resumir assim, que a gente normalmente fala, dá um ruim. Às vezes não dá um ruim. Às vezes nem você se aguenta. Você acha que isso vem do nada, gente? Já na hora, fica ligado. Em nome de Jesus, todo espírito de opressão bate em retirada. Todo espírito de confusão. Quando a coisa começa a ficar ruim no trabalho, quando começa a quebrar as coisas, fica ligado. Fica ligado que você precisa se munir das armas espirituais para poder quebrar com toda a influência do maligno. Mas se você for como essa semente semeada entre espinhos, você não vai perceber, não vai dar fruto. Mas a vontade de Deus é que você dê fruto, que você agora desperte. Tome uma decisão agora para viver cheio da presença de Deus. Cheia da presença de Deus. Vivendo cada dia o propósito para aquele dia, para esse mês, para esse ano. E descubra que decisão você vai tomar daqui a 30 dias. Mas não abandone, porque, como nós vimos aqui, a semente sobre as pedras, a semente entre os espinhos acabam perdendo o rumo, porque abandonam o propósito. Não abandone por conta das tribulações das riquezas. Tem gente que quer sair do emprego porque está passando tribulação. Será que é para sair mesmo? Fala a Deus. Tem alguém aqui que é para receber essa palavra? Aguenta o tranco. Deus está te lapidando. Aguenta aquele chefe chato. Abençoa ele em vez de amaldiçoar. Faça o seu melhor em vez de ficar enrolando. Aquela pessoa na sua família, lá no grupo da família. Abençoa. Fala de Deus. Fala coisa boa. Dê fruto. Amém? Então, vamos remover toda a possibilidade. Vamos colocar a prioridade correta. Inverta as suas prioridades para que você não seja como essa semente entre espinhos, mas que você seja uma pessoa com um coração que se apresenta como boa terra para que essa palavra venha e dê muito fruto com perseverança. A semente em boa terra, ali no versículo 15, nós lemos assim, a semente, mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom, diga coração bom, e generoso, ouvem a palavra. Vou dar um pause aqui. Tem gente que não está aqui hoje, não está ouvindo a palavra. Ah, Sérgio, mas eu posso depois ver no YouTube. Mas, tudo bem. Se for alguma situação específica, beleza. Eu creio que Deus também fala, como já falou com você, comigo também através do YouTube, tudo certo. Mas você tem a oportunidade de estar presente aí, é outra atmosfera. É outra coisa. É outra experiência. A questão é a prioridade. Isso aqui fala sobre prioridade. Se você age na prioridade certa, você está sendo a boa terra. Aí você pode ouvir a palavra, mas aqui você está ouvindo diferente. Aqui você está captando algo que você não vai captar pelo YouTube. Desculpa quem está vendo agora na gravação, mas é assim, então vem no próximo. Quem está aqui no próximo. E quem está vendo de longe, eu oro pela tua vida em nome de Jesus. Que venha a porção que a gente está sentindo aqui, venha sobre ti em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui então. Os que ouvem a palavra, retêm a palavra. Há uma distância entre ouvir e reter. Reter é trazer para a sua vida e praticar. Só pratica quem ouve. Certo?
Só pode praticar quem ouviu a palavra. Tem gente que ouve e não pratica, mas você pode ouvir e praticar. Por isso que a gente tem muitas coisas funcionando. Modo de crescimento espiritual, a reunião dos grupos de crescimento, os cultos, a reunião de crescimento. Tudo para que você ouça, receba e retenha a palavra e viva ela de forma prática. Chega de pessoas, de cristãos que ouvem aqui, ficam no intelecto, sabem o que é para fazer, mas não faz. Dá mau testemunho. Não leva Jesus onde está. Não dá fruto. Dão fruto com perseverança. Então agora nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos orar, removendo todas essas condições inimigas do propósito. Agora nós vamos orar. Para quem está ouvindo o YouTube não vai estar nesse momento aqui agora. Estou aqui instigando para quem está vendo vir. Que nós vamos agora fazer isso espiritualmente. Nós vamos orar, removendo essas condições aqui do engano, da falta do entendimento. Você que ainda não entendeu a palavra, eu profetizo em nome de Jesus, você vai compreender a palavra de uma forma que você nunca entendeu antes. A palavra vai ser revelada, vai ser iluminada ao seu coração. Você vai começar a conhecer os mistérios do reino de Deus para a sua vida, para que você seja ativado nesse propósito. Nós vamos remover toda surdez e cegueira espiritual. Nós vamos orar em nome de Jesus, removendo todo engano, toda vontade de desistência. Porque muitas vezes nós somos conduzidos pelas nossas vontades. A primeira música. A primeira. Remover o controle da nossa vida sob as nossas vontades. Não seja guiado pela vontade, não seja guiado pelo desejo, seja guiado pela palavra. Em nome de Jesus, repita assim comigo, em nome de Jesus, eu não vou ser mais dominado pelos meus desejos. Eu vou aprender a dominar os desejos, porque isto é fruto do Espírito, domínio próprio. Você vai viver pelo princípio, amém? Você vai viver pela palavra, você precisa ouvir, você precisa reter, você precisa desejar, se enraizar para ativar esse propósito na sua vida. Nós vamos orar removendo todas as prioridades invertidas. Você tem colocado realmente reino de Deus em primeiro lugar? É hora de tomar uma decisão hoje. Você tem sido atacado pelas perseguições, você tem sido atingido pelos desejos descontrolados, pelos enganos das riquezas, pelos prazeres dessa vida. Nós vamos orar agora removendo isso em nome de Jesus. Para quê? Para em seguida ativar o propósito de Deus na sua vida em nome de Jesus. Vamos fazer isso agora? Então vamos fazer, fica de pé, vamos orar.